E hoje voltamos aqui no nosso podcast com um convidado super especial, Cacá Ferreira, o nosso gestor técnico, a pessoa que sabe tudo de metodologia, de musculação, de treinamento e que está com a gente há muitos anos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixa de se inscrever aqui. O podcast Eu Nasci é o podcast onde você aprende tudo sobre os bastidores da Companhia Atlética, sobre os nossos alunos, nossos parceiros, professores, personal trainers, enfim. Tudo que acontece aqui na companhia você acompanha através do nosso podcast. Cacá, prazer enorme receber você aqui hoje. Muito obrigado, o prazer é meu mesmo. No nosso podcast. E o Cacá é uma pessoa que está com a gente há muitos anos e que eu acho que é a pessoa mais conhecida na rede, porque quando a gente faz todas as inaugurações é a pessoa diretamente envolvida no treinamento dos profissionais, na musculação, nos nossos sistemas, desenvolvimento de software, escolha de equipamentos, enfim. O Cacá é o cara. Trabalhando bastante juntos, né, Mônica? Trabalhando bastante. Quantos anos de companhia, Cacá? Olha, eu tenho 26 anos de companhia atlética. Esse ano nós estamos completando 26. Eu entrei em novembro de 99. Então, você entrou em Campinas? Em Campinas. Eu fui convidado na época, o coordenador se chamava Cássius. E ele, na verdade, ele estava precisando de um estagiário. E eu fui apresentado pelo um professor que cuidava do meu estágio numa outra academia chamada Charles, e aí eu iniciei a minha jornada na Companhia Atlética como estagiário, de sábado e domingo. Só de sábado e domingo? Só de sábado e domingo. Como é que foi essa primeira experiência de estagiário? Assim, muito impactante, porque eu nasci em Pouso Alegre e passei no vestibular em Campinas e Rio Claro, e eu tomei a decisão de ficar em Campinas. E era um pouco assim, 2 horas e meia de carro para a minha cidade, mas a faculdade era de segunda a sexta e a oportunidade de estar dentro da Companhia Atlética surgiu no sábado e domingo. Então eu tive que tomar uma decisão, já que eu não ia poder ver tão frequentemente meus pais. E aí eu cheguei em casa e falei, pai, mãe, eu consegui entrar na Companhia Atlética. Para eles não tinham a dimensão do que era isso, mas eu expliquei. Em nenhum outro lugar eu ia conseguir aprender tanto de tantas atividades variadas, porque lá é uma mega academia. E eu preciso ter essa experiência. Eu sinto que ali eu vou conseguir conquistar vários conhecimentos, habilidades. Eu tenho ótimos profissionais. Ele falou assim, então você está me dizendo que você não virá mais para casa? Eu falei assim, não. A cada 3 ou 4 finais de semana eu vou retornar aqui. E aí eu falei assim, vou entrar na Companhia Atlética. Então, a gente tem programas de estágio que são muito fortes, né, Cacá? Naquela época era um diferencial e continua sendo até hoje, né? Sim, eu recebi essa proposta de estágio nos finais de semana, mas eu sempre tive treinamentos e também o coordenador mesmo, se preocupando com a minha integração, como que eu tinha que me comportar, como que eu tinha que atender os alunos. Ele me explicava que o final de semana era uma oportunidade única, porque iam reunir todos os alunos ao longo da semana, eles vão para o final de semana, então eu vou conhecer pessoas da manhã, que frequentam de manhã, de tarde, de noite, então que era para eu aproveitar essa oportunidade. Então, assim, eu tinha treinamento do lado mais de conduta, tinha treinamentos ligados à parte técnica de como realmente corrigir os exercícios e também tinha um treinamento sobre a própria companhia atlética, quer dizer, o que é a companhia atlética, qual é a sua missão, visão. Então, eu fui muito bem instruído pelo coordenador Cássio na época. Legal. Cacá, e você se formou e já passou a ser também professor. Aí assim, no finais de semana foi muito interessante. Como eu tinha a oportunidade de conhecer muitos alunos, os alunos começaram a falar assim, nossa, você já é muito bom, imagine quando você se formar. Isso era um elogio para mim. E aí os alunos começaram a fazer um negócio que era interessante, chamar RO. Na verdade, o aluno pode escrever um elogio, pode escrever uma reclamação, pode escrever uma solicitação, mas nesse caso era uma solicitação. Solicito que o estagiário Cacá venha para durante a semana, trabalhar durante a semana. E assim, aquilo me motivou ainda mais. Eu falei assim, é ali que eu quero continuar mesmo quando eu me formar, porque uma coisa é você fazer
se sentir que está fazendo o seu melhor. A outra é as pessoas reconhecerem que você está fazendo bem para elas. E eu sei que ia ser uma jornada longa, mas já comecei a perceber que as pessoas queriam esse tipo de atendimento, essa aproximação. E eu falei assim, quer saber? Vou optar por trabalhar durante a semana, porque o Cassinho falou assim, Cacá, você tem disponibilidade? Eu falei assim, nossa, eu vou sair da Unicamp que eu fazia, eu vou sair da Unicamp 5 da tarde, vou ter que pegar uma bicicleta, alguma coisa para chegar tão rápido às 18 horas na academia para entrar das 18 às 22 horas. E eu optei por isso. E quando eu me formei, eu não tinha não me via em outro espaço a não ser a própria companhia, porque já era um momento novo, uma etapa nova. Então aí eu falei assim, agora vou fazer a minha parte de professor dentro da companhia atlética. E depois, então, de uns anos já gestor. Aí assim, aconteceu uma coisa interessante. Quando a gente atende muito bem e a gente causa essa experiência boa para os nossos alunos, o personal trainer, ele é um serviço que a companhia atlética também ajuda até o próprio professor, porque o professor tem um palco, que é o momento que ele está atendendo. E ele fazendo isso muito bem, os alunos falam assim, olha, eu não quero ter esse profissional só um pouquinho comigo, dividindo com outras pessoas, eu quero ele ter só para mim. Que, na verdade, ele fala que eu quero o personal training. E em menos de 6 meses, eu estava com 21 alunos de personal. Eu nunca tinha imaginado a dimensão disso, tanto financeiro quanto de trabalho. E eu estava muito bem, né? E eu adorava contribuir com a companhia. E eu tinha uma ideia de que a companhia atlética precisava ter uma periodização. O que é isso? Montar um treino bem mais personalizado para os alunos, ter uma atenção que faça com que o aluno se sinta realmente único. Isso para mim estava na minha cabeça, sabe? Na minha essência. E aí chegou o gerente técnico na época corporativo, chamado André Leme, falou assim, me falaram que você atende muito bem tudo, vai abrir um processo seletivo aqui na unidade de Campinas, você não gostaria de participar? Você tem perfil. Eu falei, gente, eu acabei de formar, eu tô com uma grande carteira de personal, eu vou me arriscar agora a fazer um processo seletivo para um cargo de gestão, sendo que eu nunca tive ninguém liderando. Mas o gerente corporativo falou para mim que eu tenho o tal do perfil. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, perfil. Não me inscrevi, Mônica, eu não me inscrevi. Eu fui esperando até o último dia, que era o dia final, assim, para fazer a inscrição, que era uma sexta-feira. Na quinta noite chegou, eu tava já trabalhando à noite, na quinta noite chegou um aluno chamado Juliano, falou assim pra mim, você é o Cacá? Eu falei assim, sou. Fiquei sabendo que você não se inscreveu ainda no processo seletivo de gestão. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou assim pra mim, você sabe que você tem perfil? Eu falei, gente, olha, eu não conheço você, e o que é perfil? Eu tenho na minha casa um escritório. E eu gostaria muito que você se inscrevesse e eu vou te dar a chave do meu escritório para você passar o final de semana lá estudando sobre gestão, perfil e tudo mais. Você topa? Eu fiquei pensando, o que será a pessoa tá querendo fazer isso? Por que ela tá dando essa dica? Eu achei muito estranho. Ele falou assim, olha, e lá nesse escritório tem um sofá-cama que você pode dormir, a minha esposa pode fazer uma comida para você no final de semana. Eu falei assim, gente, não é possível. Vou topar. Eu me inscrevi, fui esse final de semana para casa desse aluno Juliano, peguei uma revista que é muito famosa de gestão chamada HS Management, que é uma revista muito boa, e comecei a folhear meio a esmo, não sabia nem o que ler, mas eu vi uma coisa chamada gestão de pessoas. Aí eu fui atrás desses artigos. Aquilo começou a me motivar. E eu falei assim, nossa, agora eu preciso fazer o projeto, porque não era só se inscrever na companhia atlética que você ia fazer o processo seletivo. Você tinha que apresentar um projeto que tinha que responder 3 perguntas, Mônica. Tinha que responder assim, como tornar o time da musculação mais unido, como fazer com que o serviço da musculação se tornasse único, e como fazer com que aquele departamento se tornasse mais rentável. E aí, eu fiquei lendo, chegou um momento que deu um certo estalo. Falei assim, nossa, eu acabei de ler um artigo, falei assim,
eu vou voltar naquela minha ideia inicial. Precisamos ter uma mesa onde as pessoas vão se sentar uma em frente da outra, ao lado da outra, mas o professor vai escutar, vai ouvir, fazer uma anamnese, vai montar o treino e aí vai entregar um treino único para a pessoa. Então essa foi uma resposta das 3 perguntas. A outra, como tornar o time mais unido? Através do conhecimento. Eu falei assim, vamos ter que fazer um grupo de estudo, fazer as pessoas se sentirem parte de um grupo forte, de elite. Então o conhecimento é poder, é força. Eu falei assim, então vai ser o grupo de estudo. E como é que tornar a parte mais rentável? Aí eu brinquei, fiz um projeto de personal trainer, que é onde todos os profissionais da companhia iam participar do Personal Trainer Day. Vamos falar, o dia que a gente vai oferecer em todas as áreas um personal trainer. Então, um personal de lutas, de dança, de alongamento, tudo, para as pessoas poderem experimentar e aí depois elas vão acabar gostando de alguma coisa. Isso vai aumentar a rentabilidade. Então, passado por tudo essa ideia do projeto, foi o dia do processo seletivo, e aí eu fui galgando etapa a etapa, chegou na última etapa, ficou no final eu e o meu colega José Ricardo, e aí a gente entrou na sala, tinha uma bancada assim, de pessoas olhando para mim, gestores, diretor, administrador, e fizeram aquela pergunta clássica, gente. Qual a pergunta clássica? Como é que você se vê daqui 5 anos na companhia atlética? Então, assim, recapitulando, eu passei assim de 99 a 2001 como estagiário, 2001 a 2002 me chamaram para participar desse processo seletivo, estava com 21 anos de idade, e aí hoje eu tô com 46, então assim, eu fiquei pensando, cara, e agora? Vamos topar? Vamos topar. Aí, quando deu essa pergunta final, assim, Kaká, como que você se vê daqui 5 anos? Aí eu vou fazer um corte. Voltando, depois de anos, indo para os anos para frente, eu encontrei com o José Ricardo no aeroporto. E eu perguntei, Zé, o que você respondeu naquela última pergunta do processo seletivo? Como que você se via daqui 5 anos? Ele falou assim, Kaká, eu me respondi que eu me via como gerente corporativo, viajando pelas unidades, desenvolvendo novos produtos e serviços, treinando a equipe. Eu falei assim, Zé do céu, você não sabe o que eu respondi. Ele perguntou o quê? Como eu sou mineiro, eu respondi já iniciando assim, uai, 5 anos é pouco, porque eu vou ter que conhecer um mundo de coisa de gestão que eu não conheço. Eu vou ter que convencer o povo que um moleque de 21 anos, baixinho, vai dar conta do recado de ser gestor. Eu vou precisar ganhar bagagem para poder fazer o departamento funcionar. É muito pouco, gente, 5 anos. Eu vou ficar aqui mesmo. E essa resposta, vou ficar aqui mesmo, e depois de algum tempo, eu refleti sobre ela. Eu estava presente, eu estava ali. Eu sabia que era ali que eu ia ficar, é ali que eu precisava me desenvolver. Então, 5 anos, para mim, era um tempo razoável para eu poder assentar, conhecer, dominar. Em últimas palavras bonitas, aumentar assim, a minha competência mesmo como gestor. Então, eu não me via em nenhum outro lugar a não ser a companhia atlética. Então, aí me tornei o gestor da unidade de Campinas, de musculação. O trabalho foi indo bem feito. Fui convidado para cuidar também do Kids e da natação, da parte aquática, com a possibilidade de ter um supervisor de apoio, que eu tive. E depois a Mônica e a Patrícia Lobato, na época, elas me convidaram para participar, primeira coisa, de processos seletivos das novas unidades. Então, eu ia lá ajudar a selecionar novos colegas, novos profissionais. Isso é muito legal, essa visão, porque ela falou assim, olha, se você já tem o DNA, se você tem, você tem um comportamento que reflete o que a companhia atlética procura, eu acho importante você ir lá também ajudar a selecionar novos profissionais. Achei isso foi um marco para mim de aprendizado também, que eu precisei, assimilei. Depois disso, eu fui convidado para desenvolver os manuais técnicos, quer dizer, montar periodização, ou manual técnico de spinning, natação, mesmo eu sendo da musculação, elas até me falavam, Kaká, você é mais um metodologista,
Porque, na verdade, o que eu notei é que eu tenho uma característica. Eu escuto muito bem as pessoas e consigo transformar isso em uma metodologia. Então, assim, eu pegava os especialistas, os melhores, e eles contavam a história deles e eu conseguia traduzir num manual. E isso foi uma coisa marcante, né, Mônica? Foi uma coisa marcante, acho que na nossa história. E, por fim, eu fui convidado para trabalhar junto com o time do P&D lá em São Paulo para desenvolver o nosso próprio sistema de prescrição, que é uma coisa muito interessante, acompanhar a Atlética ter seu próprio time de desenvolvimento de software. Naquela época, né, assim, em 2011, a gente está falando aí de 15 anos atrás, a gente começou 15 anos atrás, então você pensa assim... Foi muito avançado na época. E essa talvez seja a maior característica desde o primeiro contato que eu tenho com a companhia, a questão da vanguarda, do pioneirismo, do desbravar ideias que ainda não estão nem solidificadas, mas a gente arrisca porque a gente quer o melhor, né? Então, assim, eu participei desse processo em 2011 e de lá para cá, minha vida foi dedicada para trabalhar junto com a Mônica, junto com o time de diretores, junto com o time de gestores, para tentar desenvolver e continuar desenvolvendo o time técnico, a nossa excelência técnica para entregar para os nossos alunos o que realmente faz a diferença para eles, né? Então, isso para mim, assim, se eu fizer um retrospecto, assim, eu falei assim, aquele dia que eu avisei meus pais que eu ia ficar no final de semana, não ia poder vê-los com tanta frequência, eu espero que hoje, meu pai não está mais presente, mas minha mãe está, então, assim, eu tenho certeza que ela olha para mim hoje e se ela lembrar desse momento, ela vai falar assim, decisão muito difícil, mas parece que foi muito acertada. E eu acredito nisso. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Cacá, então já são 26 anos. De uma maneira mais ampla, o que você acha que mudou em termos de academia, em termos de mercado, desses 26 anos para cá? Assim, o que era 26 anos, o que eram uns 15 anos, o que é hoje? Como é que você vê esse movimento de mudanças ao longo desse período? Olha, Mônica, eu posso falar para você das mudanças. Eu tive mudanças estruturais, eu vi academias como a Companhia Atlética, ela é uma academia muito de vanguarda, então ela que puxou muito o mercado para poder estruturar as academias com setor de musculação bem montada, o cardio bem montado. Então, ela já nasce de uma maneira muito moderna para poder atender uma família, do bebê ao bisavô. E dentro dessa transformação, eu vi que ela pode ter saído de um lado mais analógico para ir um lado mais digital. Quer dizer, a gente começa a transitar do lado mais assim, com menos papel, ou com um momento de menos papel, com mais assim interação sem fio, como diz, com os alunos. A gente está automatizando toda a nossa comunicação, tudo. Mas o público que frequentava antes a academia, ele se ampliou em termos de faixa etária, de objetivos e de estilos. Então, eu vejo que a Companhia Atlética ela é tão na vanguarda que ela conseguiu criar uma estrutura que ainda hoje, que a gente fala que hoje, a ginástica é para todos. Para todos, o acesso está para todos, a gente aceita todos os perfis, homens, meninas, todos mesmo. E a gente já estava com isso há muito tempo atrás. Então, os valores que desde o início assim, dão sustentação à Companhia Atlética foi muito moderno. A gente pode fazer um tráfego entre aulas coletivas menos tecnológicas para atualmente aulas coletivas muito tecnológicas, todo mundo monitorado, saindo no painel, mostrando o gasto calórico, tendo uma recompensa imediata após o treino. Você cumpriu, você gastou 1000 calorias. Tudo isso a gente evoluiu, nós estamos acompanhando com essa evolução, né? Agora, a essência, os valores, eles não mudaram. Quer dizer, é gente cuidando de gente.
São as pessoas em primeiro lugar. Os processos evoluem, mas as pessoas em primeiro lugar. Então, eu acredito que a gente pode ter mudado a cara, pode ter mudado os meios, a gente pode ter mudado a forma de se comunicar com os nossos alunos, mas a essência, o valor que sustenta toda essa modificação, ela está do mesmo jeito. É a gente querer cuidar de pessoas, a gente fazer tudo para servir pessoas. E quem não tiver compactuado com esses valores, a gente vê que não se encaixa, não consegue se sustentar dentro da nossa empresa. E eu acredito muito que esses 26 anos de companhia atlética, eu acompanhei uma boa transformação no seguinte sentido, né? Uma boa transformação. A gente conseguiu caminhar junto com a transformação. Então, assim, a gente não ficou para trás, a gente não está para trás, a gente não está desatualizado. Então, e talvez, quando alguém me faz uma seguinte pergunta, Mônica, depois dessa, assim, faz assim, ó, Cacá, como que você conseguiu, hoje, ficar numa empresa por 26 anos? A resposta está exatamente isso. Eu também fui me transformando junto com a empresa. Eu não fiquei numa mesma situação e a empresa foi caminhando. Ou ao contrário, a empresa ficou e eu fui caminhando e eu me distanciei tanto da empresa a ponto de ter que me desligar. Eu me sinto parte do crescimento. Então, eu faço uma analogia de que se a companhia atlética e todas as academias do mundo começarem a crescer junto com as coisas que vão evoluindo, dificilmente elas ficam desatualizadas. Então, eu acredito muito nisso. Cacá, e agora, falando de mercado de uma maneira mais ampla, você esteve nos últimos 2 anos em vários lugares diferentes, né? Nas maiores feiras, nos congressos, enfim, justamente de olho do que tem de novo, o que tem de tecnologia, o que tem de equipamento. Então, você foi lá para a HFA, que era a antiga IRSA, você foi para a China, você foi para a Europa, na FIBO, enfim. Isso. Faz um resumo para a gente do que tem hoje de novidade e de tendência. Para onde você acha que esse mercado está indo? O que já é a tecnologia que existe, mas ainda não chegou no Brasil, que talvez ainda não seja viável, né? Tá. O que já é viável, enfim. O que você vê hoje como tendência mesmo? Para onde que está caminhando o fitness dentro das academias pelo mundo afora? Bacana. Eu acredito, tive a oportunidade, isso foi muito bom nos últimos 2 anos, e neste ano em particular, eu consegui ter a experiência de estar nos Estados Unidos na HFA, tive a experiência de estar lá em Colônia junto contigo, né, Mônica? A gente vê a FIBO, a feira da FIBO. Aí também eu fui até a China, na feira, que tem lá uma mega feira também dos fabricantes de equipamentos, e consegui olhar para aquilo que está sendo ofertado para o nosso mercado fitness, né? E é interessante de você olhar que a tecnologia, ela está permeando em tudo. Desde as modalidades mais tradicionais que não tem, tradicionalmente não se usam tecnologia, por exemplo, um Pilates, você vê hoje equipamentos de Pilates com suporte, com apoio de uma tela, mostrando o exercício, estimulando as pessoas a fazerem respirações, quer dizer, você tem apoios tecnológicos. Então, a tecnologia, ela está sendo colocada ou embutida no fitness. É como se ela tentasse aumentar a qualidade, a experiência que você está ali do fitness fazendo a sua ginástica. Então, o que eu vejo hoje? Relógios inteligentes que hoje falam que você está dormindo pouco ou você não está recuperando muito bem, mas e esse sistema conversando com o nosso. Então, a gente também tendo chance de fazer a intervenção em cima da sua condição atual, física. Então, a tecnologia foi uma coisa que foi
colocada muito no palco, mas junto com as pessoas. Não tá uma tecnologia, Mônica, independente das pessoas. Todo mundo fala assim, nossa, que medo que eu tenho da tecnologia, da inteligência artificial, tudo. Mas nessas últimas feiras que eu tive presente, eu vi que tudo tá caminhando junto com as pessoas. É como se aumentasse. É como se eu estivesse num avião, hoje, o mercado fitness, mas eu tenho um copiloto. E esse copiloto, porque antes era muito só eu sozinho, eu tinha que pesquisar, eu tinha que estudar, Agora você tem um copiloto. Enquanto você está aqui pilotando, você está pedindo para o seu copiloto, me dá algumas informações dos alunos, me traz algumas informações importantes para eu poder atender melhor. E isso, na verdade, está indo para as máquinas. Então, a tecnologia, ela é uma coisa muito importante. Agora, vamos falar de público. Só deixa eu fazer uma observação, claro. Porque eu acho que esse é um ponto muito interessante que o Cacá colocou. Quando a gente fala de inteligência artificial, muitas pessoas têm um pânico que agora as máquinas vão substituir o professor, o ser humano não vai ser mais necessário. Mas o que a gente vê na prática pelo mundo afora é um pouco diferente disso. A inteligência artificial e essas tecnologias, elas estão, na verdade, permitindo uma hiperpersonalização. Isso. Elas te dão todo o mecanismo, todo o ferramental para conhecer melhor a característica de cada aluno. E aí você consegue fazer uma prescrição mais assertiva, mais focada naquilo que cada aluno precisa de acordo com aquilo que ele apresenta. Então, a gente trouxe, por exemplo, o relatório de saúde de movimento, que vem a partir de uma câmera 3D ligada num sistema de inteligência artificial. E qual que é o objetivo disso? A pessoa se move, aquela câmera que está ali vai analisar se a mobilidade de cada articulação naqueles movimentos está dentro do esperado, acima ou abaixo, se você tem assimetrias e se você tem deficiências de mobilidade. Mobilidade, que é o exemplo que a gente está falando aqui, na verdade não é só flexibilidade, ela é uma combinação de força e flexibilidade. Então, quando você nota uma certa falta de mobilidade, seja no joelho, no quadril, na coluna, no ombro, você já tem uma dica de quais são os exercícios necessários para corrigir aquilo. E então, qual é o resultado prático disso? Você vai conseguir prescrever exatamente aquilo que o aluno precisa, você vai conseguir corrigir o movimento na base, que era aquela deficiência que eventualmente ele tinha, e isso aumenta demais a performance. Melhora a performance para o esporte, isso melhora a performance para a própria musculação, para a hipertrofia, enfim. Então, em nenhum momento esse profissional, o professor, ou o acolhimento, ou a orientação deixa de ser necessária, Não, você não tem mais, não tem a necessidade de abrir mão do professor, mas pelo contrário, esse professor ele agora tem muito mais ferramentas para poder tratar cada pessoa, cada ser humano dentro da hiperpersonalização que ele precisa. Então, tem, Cacá, tecnologia de tudo quanto é tipo. Com câmera, com vídeo, com monitor, com wearables, os vestíveis. A gente tem, hoje, muito, muito recurso nessa área. E assim, Então, assim, essa tendência tecnológica, ela se apresentou em todas as feiras, a tecnologia. Uma outra coisa que eu acho importante colocar é a questão do que está dando-se foco. Está dando-se foco na parte de força, que é uma coisa que nós já sabíamos que era muito importante para a longevidade das pessoas. Então, a palavra longevidade é viver não só mais, é viver com qualidade o a mais que a gente está ganhando hoje de vida. E a força, ela se torna o centro motor dessa história, porque a pessoa com força, ela vai conseguir ser mais resistente, ela vai poder conseguir ser mais veloz. A pessoa enfraquecida, ela vai ter menos chance de intervir e de se realizar ali no mundo. Então, a força. E aí você vê, Mônica, nas feiras todas, um foco gigante em novos equipamentos de musculação. Um mundo de fábricas montando musculação, montando equipamentos de musculação para diferentes
situações. Então eu tenho musculação para quem está fazendo reabilitação, eu tenho musculação para quem na verdade precisa ficar mais em pé e não ficar tanto sentado, musculação para quem gosta de vários ângulos de ajustes, pessoal mais do bodybuilding. Você vê a musculação, ela deu porque caminhou muito por muito tempo o cardio. A esteira evoluindo, a escada evoluindo, a bicicleta evoluindo a tela, evoluindo em tecnologia, amortecimento, a musculação estava assim. Agora a musculação ganhou um protagonismo, mas com uma sustentação científica, demonstrando a importância do trabalho de força para dentro. E lógico que força não é só equipamento de musculação, mas eu estou trazendo aqui a tendência, tá se focando muito na musculação, que é uma segunda tendência. E uma terceira que eu vi muito, Mônica, é a questão do público. O treinar junto. A comunidade, as aulas coletivas retomando com força total. E aulas que antigamente eram ditas individuais se tornando coletivas. Por exemplo, a musculação. Uma das coisas que as pessoas não gostam de treinar, às vezes, na musculação, é porque é uma coisa sozinha, uma coisa meio sem um guia, não tem um professor dando aquela guia. Então tá trazendo a musculação para dentro de pequenos espaços, onde colocam 20 pessoas treinando, mas com um professor, mas fazendo musculação. Então, a questão coletiva foi uma coisa que ganhou também a uma modalidade nova, que ganhou no mesmo sentido da coletividade, que é essa modalidade que é chamada de Hyrox, que na verdade é uma modalidade, de uma maneira assim, bem resumida, faz aquilo que as pessoas gostam de fazer um cardio, que é uma corrida, uma caminhada, uma corrida, e exercícios que mexem o corpo todo, mas sem uma grande dificuldade. Então, assim, é uma modalidade que torna-se uma comunidade em torno de exercícios que não tem um grau de dificuldade muito elevada e todo mundo se engaja, sua, sente que treinou. Então, assim, eu acho que as tendências, no caso da força, e a tendência na casa do público em aulas coletivas. Isso foi bastante visto. O Hyrox em particular, né, Cacá? Lá na FIBO, na Alemanha, é uma loucura. Acho Sim. que tinha mais de 3 mil inscritos. Sim. Eles pegaram um pavilhão inteiro. Sim, né? só para fazer essa modalidade. A competição. E muita gente, né? Tem a corrida, o remo. Isso. Tem os burpees. Você carrega cargas assim, você puxa, carga, empurra e você tem 8 km de corrida para você poder percorrer com essas estações intercaladas a cada 1 quilômetro. Então, vai ter agora no Brasil, agora nesse semestre, uma competição. Eu acredito que as pessoas vão conhecer mais e vão ter chance de ter mais contato. E nós, né, para não ficarmos também de maneira nenhuma para trás, a gente já está totalmente preparando o nosso trabalho em cima dessa modalidade. E a outra coisa que me chamou a atenção também, em especial na Alemanha, na FIBO, foi a questão das canetas, né? Porque todo mundo já falando sobre o uso do Wegovy, o Mounjaro, o Ozempic e como que isso está repercutindo dentro das academias. Então, em algumas palestras lá que nós participamos, já se fala em torno de 30% dos alunos de academia que querem emagrecer que já fazem uso desses medicamentos. E o que isso muda, né, na opinião dessas pessoas que foram palestrar? Como emagrecer tornou-se um pouco mais fácil, porque esses medicamentos realmente trazem um resultado muito rápido, a tendência é algumas pessoas procurarem menos o treinamento cardio, né? Só que, por outro lado, como a pessoa fica completamente sem fome e ela come menos e tende a ingerir menos proteína, existe uma grande perda de massa muscular. Então, essas pessoas com mais facilidade de emagrecer, mas perdendo muita massa muscular, de novo caem no que o Cacá falou, de uma procura muito grande por treinamento de força, de hipertrofia, justamente para manter e não perder essa massa muscular, né? Lembrando que, obviamente, o treinamento cardio tem a sua importância fundamental, né? Treinamento do sistema cardiovascular, coração, dando sustentação para a saúde, mas o que se diz, né, com o uso ampliado, então, em vez de ficar 1 hora numa bicicleta ou numa esteira, as pessoas hoje fazem 15, 20 minutos de cardio, que, se for um intervalado intenso, é mais do que suficiente, né? E agora gastam um pouco mais de energia, um pouco mais de tempo, efetivamente, na hipertrofia. É isso mesmo. E as pessoas, assim, tem aquele público mais jovem, né? Os adolescentes,
entre, vamos colocar, 14, 16 até os 17 anos, que está indo em peso para a musculação agora também. Isso é uma coisa que já vinha um crescente, mas ainda tinha um preconceito, muitas vezes por falta de um conhecimento científico. Mas agora esse público está em peso nas academias, e aí eu falo que é um alerta. A gente tem que estar sempre preparado para os públicos que a gente está recebendo. Então a gente tem um foco no bebê, um foco na primeira infância, foco na adolescência, em gestante, no adulto, porque tem características, Mônica, que aquela faixa etária precisa de uma certa supervisão. Então, eu falo que a Companhia Atlética, ela por ser uma academia completa e que oferece atividades para todos os públicos, eu acredito assim que a gente tá sempre revitalizando, reforçando o nosso papel, quem é o nosso público, sempre o nosso time tem que estar sempre competente no nosso negócio. Eu falo que nós temos 3 pilares de competência: a competência de negócio, a competência humana e a competência técnica. Então, quando a gente faz um plano de treinamento, a gente precisa atender essas 3 competências para com que os nossos profissionais consigam fazer frente a essas necessidades atuais e as que já estão vindo ao longo dos anos, né? Perfeito. Cacá, e falando agora um pouquinho mais desse foco nas pessoas, né? A gente tem, e é uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados aqui do podcast, a gente tem o Brasil ocupando o 5º lugar do mundo no pódio do sedentarismo, infelizmente, né? Uma população ainda que está predominantemente no sofá. A gente fala aí de 47% da população brasileira sem exercício antes da pandemia e que pulou para 52% pós-pandemia. A grande pergunta aí que eu faço para todos os nossos convidados, né? Como que nós, profissionais de educação física, podemos ajudar essas pessoas a tomarem a decisão de sair do sofá? Quando a gente fala, né, que a gente é profissional de educação física, todo mundo fala, eu preciso ir lá, eu preciso treinar, eu preciso. E às vezes ela está falando, eu preciso, faz 5 anos, 10 anos, e ela ainda não tomou aquela decisão de hoje eu vou, né? Então, eu queria que você desse a sua dica. Como que você faz? O que você fala? O que você recomendaria para essas pessoas que estão ali em casa, que ainda não tomaram a decisão ou que já tomaram a decisão, mas ainda não saíram do sofá? Bom, essa pergunta é muito boa e, ao mesmo tempo, ela é muito ampla no seguinte sentido. Eu sou um profissional de educação física, né? Quando eu fui contratado como estagiário, o meu foco foi fazer as pessoas que estavam ali na academia que eu sou estagiário gostar de estar, e isso fazer com que elas retornassem sempre, frequentemente. Então, o meu foco, a minha atitude ali, local, era atender muito bem as pessoas para elas realmente se tornar cliente, quer dizer, ela voltar. Então, esse era um foco muito pontual e muito local. Quando eu, na verdade, me tornei um professor da Companhia Atlética, eu comecei a perceber que as pessoas que estavam em casa, elas tinham muita barreiras, porque os alunos falavam para mim, meu pai precisa, minha mãe precisa, mas eles não estão dispostos a vir. Aí você começa a explorar as barreiras que as pessoas vão colocando. Uma pode ser o local, outro pode ser, na verdade, eu acho que esse local não é para mim. Então, criar uma estratégia para as pessoas saírem e serem convidadas para experimentar locais montados como academia, né? Bem estruturada, ou em locais que também tem uma estrutura, mas não é uma academia, um clube, mas eu creio que sempre partir do pressuposto de ouvir o que a pessoa tem de objeção, qual é o histórico que ela tem como histórico de físico mesmo, qual é a cultura física dela, porque isso faz muita diferença nas escolhas. Por que eu estou contando isso? Porque depois, como me tornei como coordenador, então eu já mudei o papel, e tendo a experiência de fazer programas de ginástica para quem já está frequentando, eu falei assim, bom, já que eu preciso mudar o final da história,
eu tenho que tentar começar, né, lá no início. E aí eu comecei a me importar com projetos como o programa Kids que a gente tem, e também projetos sociais que trabalham com crianças que tenham de 6, 8 anos até 17 anos com esporte. Porque eu acredito que ela se torna um adulto ativo com escolhas fora do sedentário se ela cria um hábito motor saudável na sua infância, continuando na sua adolescência, para com que depois ele consiga perdurar por mais tempo na sua vida toda. Então, Mônica, eu falo que não é uma dica, mas sim um processo que eu deveria olhar a criança para se tornar um adolescente mais ativo, para se tornar um adulto mais ativo e um idoso mais independente, né? Então, assim, eu falo que a minha dica que eu vou dar para todos, que acho que todo mundo já sabe, que essa dica é que realmente exercício físico, realmente ter um programa de condicionamento físico vai fazer com que todas as pessoas consigam viver a sua vida da melhor maneira possível. Isso, na verdade, não tem como, não vai mudar. Vai precisar desse corpo para a gente poder se expressar nesse mundo. Então, cuidem bem do corpo que vocês têm, independente da idade, independente do momento. A sua surpresa vai saber que o seu corpo ele se adapta, ele melhora em muitas condições desfavoráveis, não só as favoráveis. Cacá, prazer enorme receber você aqui no nosso podcast. Quer deixar ainda mais alguma mensagem? Não, eu quero agradecer. Não, eu que quero agradecer você porque me convidou para estar aqui contando um pouquinho da minha história, história dentro da companhia, porque eu não posso mesmo assim não ser grato. Só sou grato a todos vocês, inclusive assim ao que eu passei desde o processo do estágio até hoje e tudo que eu tive de experiência também como pessoa, eu tenho assim grande apreço, muita gratidão a todos vocês. E nós somos seus fãs, todos Obrigado. Nós aqui assistindo você. Pessoal, então quem ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de clicar aqui, né, para se inscrever, para toda semana receber novos conteúdos. Por hoje a gente vai ficando por aqui e na semana que vem teremos mais notícias aqui no nosso podcast.